Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sino de notificações, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Querido irmão, querida irmã, esse vídeo vai ser diferente de todos os que eu já publiquei até hoje. Eu não sei como funcionam as outras igrejas, mas eu posso falar do meio pentecostal, onde eu estive por mais de 20 anos. Há alguns dias eu recebi um áudio de um amigo que era presbítero em uma igreja em que eu fui pastor, e eu queria muito colocar esse áudio para que vocês pudessem ouvir. Mas eu não consegui mudar a voz e eu não quero de forma alguma expor uma pessoa que compartilhou comigo uma situação tão grave. Ele disse que um jovem pastor, que tinha um futuro profícuo, brilhante na denominação, pela sua dedicação, pela sua competência, foi iludido por outros dois pastores mais experientes. Não é bem essa palavra. Duas raposas do pelo liso e do rabo felpudo fizeram a cabeça dele para ele assumir uma comunidade muito pequena, cheia de problemas, e que se ele conseguisse dar a volta na situação, eles iriam entregar para ele como um campo autônomo, fazendo dele um pastor presidente. O rapaz acreditou e foi. Ficou 5 anos trabalhando tipo burro emprestado, como se diz aqui no sul. Pagou as dívidas, levantou a comunidade, deu suor e sangue. E quando chegou a hora de assumir, simplesmente o descartaram da mesma forma como se faz com um papel higiênico usado. Depois de passar muita necessidade, ele conseguiu um emprego para sustentar a família e perdeu o ministério. Quem assumiu o campo como pastor presidente? Um parente das duas raposas. O que eu acho interessante é que a reação majoritária dos protestantes diante dessas histórias pode muito bem ser exemplificada por esse comentário. Esse amigo protestante diz que uma pessoa sai falando mal da sua denominação porque esperava mais. E por não conseguir, muda de igreja para tentar conseguir em outra. E ele termina dizendo: espero que o verdadeiro significado de cristão apareça na sua vida, já que para nós cristãos não podemos esperar nada em troca do homem, mas do céu. Diante do relato do meu amigo e diante desse comentário, eu quero compartilhar com vocês o depoimento da filha de um pastor. Tudo que ela diz aqui, eu assisti. Assisti ao vivo e a cores, assisti em VHS, assisti em DVD, assisti no cinema, assisti em 4K, até porque eu e a minha família já passamos pela mesma situação. Eu gostaria muito que você acompanhasse até o final. É um pouco longo, mas vale a pena. Você vai conseguir perceber como de fato funciona os bastidores. Eu não sei nem como começar esse vídeo, porque eu nunca apareci aqui no Instagram assim, né? Oração em favor do meu pai e da saúde dele. O meu pai, ele se chama Paulo, mais conhecido como Presbítero Paulo, nome que foi dado e nomeado pela Igreja Pentecostal Desamor, que é a igreja que o meu pai atua como presbítero. E eu vim relatar algo pra vocês que aconteceu e que eu espero muito que vocês assistam todo esse vídeo pra entender. No ano de 2024, o meu pai, ele era assalariado pela Igreja Pentecostal Desamor desde o ano de 2018, se eu não me engano, após finalizar o seminário teológico, que é proposto pela Igreja Desamor para pastores que vão pastorear outros estados, outras igrejas, anexos, enfim. E aí, no ano de 2018, meu pai, após terminar o seminário teológico, foi enviado para a cidade de Franca, onde ele fez um trabalho maravilhoso, como pastor da igreja.
nós tivemos que nos mudar de Ribeirão Preto, que era a cidade que nós morávamos, pra Franca. E aí o meu pai, né, fez o trabalho e tudo. E aí, quando foi o ano de 2021, final do ano de 2021, o meu pai foi convocado para fazer uma outra troca de estado. E aí nós fomos para a cidade de Governador Valadares, né, que é interior de Minas Gerais. E aí novamente nós pedimos conta de trabalho, tudo. E aí fizemos toda a mudança para a cidade de Governador Valadares, onde nós ficamos mais 2 anos e alguns meses, não me recordo muito bem. E nós ficamos lá em 2021, 22, 23 e início de 2024. Até que, por motivos pessoais, né, a gente solicitou para a diretoria da igreja uma transferência de volta pro estado de São Paulo, porque a gente morava muito longe daqui, né? E a nossa família, ela é toda de Ribeirão Preto, e naquele tempo a minha avó, ela tava com câncer. E aí a gente veio e aí a gente solicitou pra vir pra São Paulo pra poder estar mais perto da família e tudo mais. E aí, por conta de algumas divergências que tiveram, no dia que nós já tínhamos pedido conta do serviço de novo, né? Porque a Igreja do Amor, ela não registra nenhum pastor, né? Lá é só contrato. E aí eu lembro que nós pedimos conta do serviço, porque esse pedido que nós fizemos para São Paulo foi respondido. E até então nós iríamos voltar para o interior de São Paulo. Meu pai ia assumir a igreja de Serrana, que fica ali 20 minutos de Ribeirão Preto, uma sede menor, porém nós iríamos estar mais perto da família. E aí, eu não sei, eu não me lembro, mas aconteceu alguns problemas. E aí, por motivos maiores, não sei, da igreja, do diretor, da diretoria, não sei, eles resolveram fazer o desligamento do meu pai da igreja. E nisso, desde então, o meu pai ele é diabético, ele tem alguns problemas de saúde, a diabetes dele é tipo 2, e quando eles simplesmente ligaram, ainda meio que despediram meu pai por telefone, eles ligaram pra gente, a gente já tava com o caminhão carregado da mudança pra vir pro interior de São Paulo. E aí, de última hora, eles falaram que meu pai não ia mais poder assumir essa igreja, que a partir daquele dia meu pai tava desligado. E aí viemos nós pra São Paulo, porque a minha irmã mais velha era a única que tava trabalhando. Como eu mencionei, a gente tinha pedido conta de trabalho, tudo, saímos sem direito a nada, né? Quem conhece o regime CLT sabe disso. E nós viemos para São Paulo, porque a minha irmã mais velha era a única que tinha renda aqui. E aí, graças a Deus, desde quando a gente veio pra cá, mesmo que a igreja, né? E não forneceram mais nenhum tipo de apoio pra nós, muito menos pro meu pai. Nós continuamos a nossa vida. Não foi fácil, não foi fácil. Passamos muito aperto, muitos irmãos. Eu só tenho a agradecer por muitos irmãos que ajudaram a gente. Porque meu pai com esposa, 4 filhos, eu ainda era menor de idade. Minha irmã mais nova também era menor de idade, é menor de idade ainda. E nós não tínhamos a quem recorrer. E ainda quando a gente chegou aqui, quem sabe, o custo de vida aqui de São Paulo é muito caro. E a minha irmã mais velha, que era a única que estava trabalhando, recebeu um salário de R$1.200. E aí a gente começou a sobreviver disso, né? Eles cortaram o salário do meu pai já no mesmo dia, meu pai já não recebeu mais nada. E assim ficou.
E aí, desde então, né, quem conhece São Paulo sabe que o meu pai, infelizmente, por ter resolvido fazer a obra de Deus, ele não conseguiu concluir a faculdade dele de engenharia. E ele abandonou tudo, gente, pra seguir a obra de Deus, porque quem é cristão e tem um chamado é totalmente diferente. E o meu pai, o chamado dele é pastorear a igreja. Quem conhece, a gente conhece muita gente. A minha família no interior de São Paulo é muito conhecida. E vocês são prova disso. Prova de quem meu pai é. Meu pai tem caráter. Nós sempre estivemos por dentro da igreja. Nunca nos afastamos da igreja. Enfim, e aí aconteceu isso. E pouco tempo depois minha mãe conseguiu um trabalho aqui em São Paulo, graças a Deus. E aí a gente começou a se estruturar novamente. Só que infelizmente por conta das doenças que o meu pai tem, diabetes, pressão alta, essas coisas, é muito difícil pra ele conseguir um trabalho. E aí foi onde ele ficou durante quase um ano, ou mais de um ano, se eu não me engano, sem trabalhar. E aí eu, a minha irmã mais velha e a minha mãe estávamos sustentando a casa até então. Não foi fácil, gente, não foi fácil. Foi um período muito difícil pra nós. Foi no final, acho que foi em junho ou julho, os meus pais foram embora de novo pro interior de São Paulo. E eles foram pra cidade de Ribeirão Preto. E aí, graças a Deus, a minha mãe, ela conseguiu um serviço em Ribeirão Preto. Só que, novamente, meu pai entrou, sim, em uma empresa lá em Ribeirão, que inclusive uma amiga dele indicou, que trabalhava com ele antigamente lá. Só que por conta de saúde, o meu pai não conseguiu ficar muito tempo nessa empresa, porque assim que ele entrou, a empresa, ela, graças a Deus, a empresa tinha um convênio. Só que por conta da diabetes, meu pai perdeu 15%. Ele perdeu 85% da visão de um olho do lado e 95% da visão do outro ele perdeu. Meu pai tava quase cego por causa da diabetes. E aí, graças a Deus, esse convênio da empresa ainda ajudou, porque o meu pai precisou fazer aqueles laser no olho. Eu nem sei explicar muito bem porque eu não conheço, mas ele precisou fazer aqueles laser no olho pra conseguir melhorar. E graças a Deus a visão dele hoje já tá melhor. Só que, gente, foi muito difícil ver o meu pai passar por tudo isso depois de tudo que a gente fez. Ele deixou a vida, ele deixou tudo pra seguir o chamado dele. Ajudou muitas pessoas. Quem foi pastoreado por ele sabe. Quando foi no dia de ontem, mais uma vez o meu pai internou. Ele tá na UPA de Ribeirão Preto, lá no bairro do Simeone. Eu tô aqui em São Paulo, mas eu já comprei a minha passagem pra ir pra Ribeirão amanhã. E o meu pai, ele vai pra... Ele tá aguardando uma vaga pra ir pra UTI, porque ele tá com água no pulmão. Eu não sei o porquê, mas ele tá com água no pulmão. E eu tô indo pra Ribeirão amanhã. E o que eu vim pedir pra vocês, gente, é só oração. Orem muito pela vida do meu pai. Eu fico muito grata. Peço perdão pelo vídeo demorado, mas eu precisava desabafar e eu precisava contar tudo o que aconteceu e assim, e o que vem acontecendo, porque desde que o meu pai saiu, né, como pastor assalariado da igreja, ele ficou muito triste, ele ficou muito mal, porque, gente, é muito difícil. Meu pai, ele é pastor há 26 anos, ele assumiu a primeira igreja quando ele tinha 17 anos. E é muito difícil quando você deixa sua vida pra seguir o ministério
E você às vezes espera do ser humano, às vezes de uma pessoa que é superior a você, você espera que ela vai ter a compaixão e o senso de, poxa, é uma família, eu não posso deixar eles na mão simplesmente porque eles não estão mais aqui. E eu não falo, gente, de continuar pagando meu pai, mas não fizeram uma visita pra gente, não levaram uma cesta básica pra gente, não ajudaram a gente com nada. Então esse tempo todo a gente ficou passando por tudo sozinho. E eu faço um desafio ao amigo protestante que escreveu esse comentário. No perfil dele está lá, servo do Altíssimo vivendo um propósito. O desafio é o seguinte: você vai até a UTI, onde está o pastor, pai da moça que fez o depoimento, e diz para ele e para a família dele que eles não devem esperar nada dos homens. Eles têm que parar de reclamar e esperar a recompensa do céu. Se você tiver coragem de fazer isso, de ir e dizer, pessoal, parem de reclamar, não esperem nada do amor fraterno dos seus irmãos, da sua comunidade, parem de reclamar e esperem dos céus. Se você tiver coragem de viver essa situação, ou se você tiver coragem, né, de ir e dizer isso para eles, eu acredito que não há nenhum problema nem a gente dar para você um diploma de psicopata do ano. E você pode assim provar que não é mais um covarde, não é mais um hipócrita dos milhares que eu conheci. Que com essas palavras tenham todos um dia abençoado no nome de Jesus.